Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do FI Talks, iniciada em tempos de pandemia e a forma de nós conseguirmos manter o contacto com todos os associados e sobre temas de interesse para todos na gestão. Sem dúvida que um dos temas que está a ocupar muito as preocupações dos gestores hoje em dia é as questões energéticas, a alta do preço, não só dos combustíveis, mas principalmente com o impacto na eletricidade, questões talvez geoestratégicas, houve uma tempestade perfeita, também a questão da Península Ibérica está ou tem estado com preços mais elevados que o resto da Europa. Porquê? O que é que causou isto? E será que é para continuar? Ou quando é que isto poderá acabar? Isto são algumas das questões que têm preocupado todos e vemos pela quantidade de debates e artigos que saem na imprensa especializada, e convidamos três rostos da energia em Portugal nos últimos anos, começando pelo engenheiro Luís Mira Amaral, engenheiro e economista, dupla qualidade também, e associado do FAI, foi Ministro da Energia e da Indústria de Energia nos anos 80 e 90, e é uma pessoa que desde então tem sido bastante comentador destas questões de energia, digamos, é um especialista que tem estado bastante atento a todos estes fenómenos de todas estas questões energéticas. Artur Trindade foi secretário de Estado de Energia em 2012 até 2015, foi presidente do OMIP até há pouco tempo, em junho ou julho deste ano. O OMIP é um mercado ibérico, nomeadamente de derivados, e convidámos também Mário Paulo, que tem sido, enfim, ao longo deste tempo todo, assessor e adjunto de vários ministros e secretários de Estado nos últimos, seguramente, 30 anos. É atualmente presidente do Conselho Tarifário da ERSE e é também um observador atento de todas estas questões energéticas. Portanto, três bons amigos que eu convidei, que acederam gentilmente a partilhar connosco as suas ideias. Vamos dar 10 minutos a cada um para falar e depois seguir-se-á uma pequena ronda e depois estaremos, obviamente, abertos, e é o desejo de haver interação entre os oradores e a audiência dos associados do FAI. Portanto, sem mais demoras, iria passar ao engenheiro Luís Mira Amaral, tem precedência, tem mais cabelos brancos que os outros e ocupou uma pasta importante e continua a ser um observador atento. Engenheiro Luís Mira Amaral, o que é que causou isto? Isto em breves, isto é muito complicado estar a resumir, mas no seu entender, o que é que causou esta alta dos preços, nomeadamente da energia elétrica e do gás, também dos combustíveis por arrasto, por efeito de substituição? Isto é temporário? Isto é estrutural? O que é que lhe apraz dizer sobre esta matéria? Ok, muito obrigado. Deixe-me primeiro agradecer-lhe o convite que me fez para aqui estar convosco. Cumprimento também os meus colegas de painel, o Artur Trindade e o engenheiro Mário Paulo. Para responder à sua pergunta, e cumprimento também todos os presentes nesta sessão. Para responder à sua pergunta, quero chamar a atenção que nós estamos na primeira crise energética mundial em contexto de descarbonização. Nós tínhamos deixado de investir nas energias fósseis. Alguns pensavam que as renováveis, como a eólica e o solar, iriam substituir facilmente e sem stress essas velhas energias fósseis. Percebe-se agora que essas renováveis são intermitentes, coisa que foi sistematicamente esquecida em Portugal pelo lobby das renováveis intermitentes, e percebe-se também que o mundo ainda precisa das energias fósseis, quer para a satisfação dos consumos, quer para backup operacional às renováveis nas situações em que não haja vento ou sol. Está-se a ver que está a regressar o mal amado carvão. Isto é evidente. Na China tinha parado de centrais a carvão e voltou a retomar a todo vapor centrais a carvão, mesmo aquelas que já tinha desativado, e outros países asiáticos estão a fazer o mesmo, pois o gás natural não chega para as encomendas ou está a sair mais caro que o carvão. O que é que estava a acontecer em Portugal com o gás natural em relação ao carvão? É importante explicar isto. As centrais a gás natural estavam a sair mais baratas a produção de energia elétrica que as centrais a carvão. Porquê? Porque o conteúdo de CO2 do carvão fazia com que
o carvão fosse penalizado, embora o carvão fosse mais barato que o gás natural. Acontece é que com o disparo dos preços do gás natural, passou a ser compensador em certas geografias produzir carvão e não gás natural, porque o diferencial de preço entre o carvão e o gás natural é de tal modo forte que compensa o maior custo de emissão do CO2 do carvão em relação ao gás natural. E percebe-se também que não se pode dispensar o nuclear. O caso alemão é evidente, a Alemanha quis acabar com o nuclear e ficou mais dependente do carvão e do gás natural, com mais dependência geoestratégica do Putin, coisa que causa grandes problemas à Europa e faz confusão aos americanos, e mais emissões de CO2. Nos Estados Unidos, o Biden cortou investimentos em oleodutos, mas está a pedir à OPEP que aumente a produção de petróleo. Isto parece contraditório, mas é assim mesmo. E não sei se sabe que nos Estados Unidos os executivos das empresas de petróleo e gás estão a ser ameaçados com processos criminais pelos órgãos legislativos americanos. É a loucura completa nesta fantasia de um momento para o outro querer acabar com os combustíveis fósseis. Por outro lado, chamamos a atenção, e poucos têm falado nisto, mas já havia vários relatórios sobre a matéria, mostram que o ritmo da transição energética ocidental dos combustíveis fósseis para um modelo intensivo em recursos minerais e metais raros, com renováveis, veículos elétricos e baterias, este ritmo de transição tem que ser travado, porque vai haver escassez na oferta destes materiais. Esta história que estamos a ter restrições nos chips, vai haver restrições em muitos metais que são necessários para estas novas ofertas energéticas e vai haver, obviamente, restrições a nível mundial. Quanto à Europa, a Europa não quis explorar o gás de xisto, já tem pouca produção de gás natural, teve um inverno agreste que diminuiu drasticamente as suas reservas de gás e a retoma económica muito forte pós-Covid aumentou muito a procura de gás natural num contexto em que a escassez do vento em muitas geografias, como foi o caso inglês e o caso português, não permitiu à energia eólica responder ao aumento da procura de eletricidade e em que houve restrições do lado da oferta, quer da Rússia, quer da Noruega, através dos pipelines que abastecem a Europa. Isto no mercado dos pipelines. No mercado GNL, que é o mercado mundial, o que é que aconteceu? A Europa, do gás natural liquefeito, também sofreu a concorrência da procura asiática, designadamente da China, num contexto em que o gás de xisto americano não chega para a procura da Europa e da Ásia em conjunto, e tendo até os Estados Unidos começado a restringir a sua oferta de GNL para o mundo para poder constituição de estoques para o consumo interno. É curioso chamarmos a atenção que a liberalização dos mercados na Europa, do gás natural e eletricidade, fez também que as utilities começassem a privilegiar contratos de spot, designadamente LNG, porque as utilities, num contexto de liberalização dos mercados, não estavam confortáveis com os contratos de médio e longo prazo, take-or-pay, que os gasodutos, no fundo, forneciam. Portanto, a liberalização também acelerou na altura. É simpático a flexibilidade do LNG no mercado de spot, que agora se vira contra aqueles que seguiram essa tendência. E quanto ao preço dos mercados grossistas da eletricidade, ele depende, obviamente, do mix da produção, com maior ou menor importância do gás natural, para compensar a intermitência das renováveis. Os países nórdicos, com nuclear, hidroeletricidade e biomassa florestal, que é uma componente esquecida das energias renováveis em Portugal, porque o lobby das intermitentes só tem puxado pelo solar e pelo eólico, e tem esquecido completamente a biomassa florestal, mas dizia eu que os países nórdicos com nuclear, hidroeletricidade e biomassa florestal, sem dependência do GM, têm tido preços mais baixos e estáveis no mercado grossista. Portugal e Espanha registraram os mais elevados preços no mercado grossista devido ao recurso do gás natural. Chamamos a atenção até que Portugal teve, em setembro, o segundo mais elevado preço da eletricidade dos mercados grossistas europeus. E aqui a falta de interligações entre Espanha e França dificulta que haja aproximação dos preços do mercado ibérico ao mercado europeu através de França. Chamamos a atenção que as capacidades de interligação entre Portugal e Espanha são superiores às capacidades de interligação entre Espanha e França. Isto não faz sentido, mostra que as redes portuguesas e Espanha estão claramente interligadas, 90 e tal % do tempo não há marca de split, não há separação de redes, há um preço único no MIBEL, não acontece o mesmo entre o mercado ibérico e a França. Portanto, esta falta de interligações também agravou o diferencial, em algumas horas, entre a Ibéria e a França. E também chamamos a atenção de outra coisa, que agora entrando no mercado do retalho. Felizmente para Portugal, eu aqui utilizaria a linguagem da política monetária, os canais de transmissão do mercado grossista ao mercado do retalho
em Portugal foram mais prudentes que em Espanha. Em Espanha, os preços do retalho estão quase praticamente indexados ao preço do mercado grossista, ao preço do mercado spot. E, portanto, há uma variação instantânea muito rápida no retalho espanhol. E os consumidores refilaram, obviamente. Em Portugal, essa indexação não é tão evidente. A ERS joga com médias e não com valores instantâneos e, portanto, em Portugal, nessa matéria, isto foi muito mais suave no mercado de retalho espanhol. Por isso é que os espanhóis estão a refilar e queriam acabar com o mercado marginalista, foi a proposta que fizeram. O mercado marginalista significa que a última central que entra para fazer a fecho da oferta com procura faz o preço do mercado nessa hora. Os espanhóis tinham voltado ao esquema do pay as you bid, que é, no fundo, cada central que oferece um dado preço, é esse preço que se paga. E depois é esse preço que a central recebe. E depois os consumidores têm uma média ponderada de todos os preços oferecidos naquela hora. Mas chamamos a atenção, e já li papas sobre esta matéria, não é claro para mim as vantagens do pay as you bid face ao mercado marginalista. Talvez que as flutuações sejam menores, mas em termos de preços médios, tenho muitas dúvidas para os consumidores que seja melhor que o mercado marginalista. Está uma longa discussão teórica de microeconomia, que não vou para aqui pô-la, mas é o que tenho lido sobre a matéria. E para terminar, gostava de chamar a atenção que, de facto, no retalho, as coisas são mais favoráveis para Portugal nesse aspecto que em Espanha, e agora terminava esta primeira intervenção chamando a atenção do seguinte: no retalho português, na baixa tensão, as tarifas de acesso à rede são 60%, a parte de energia são 40%, e, portanto, o que é proposto pela ERS é uma redução nas tarifas de acesso à rede de 52,2%. Tal significa que não haverá aumento de custo se o novo custo da parcela de energia não exceder um aumento à volta de 70% face aos valores de 2021. E, portanto, a baixa tensão está aqui protegida. Também a média tensão tem uma repartição de 45% é tarifas de acesso à rede, 55% são energia. Se a redução nas taxas for de 94%, como a ERS propõe, tal significa que não haverá aumento dos custos se o novo custo da parcela de energia não exceder um aumento de 77% face aos valores de 2021. Portanto, também aqui na média tensão, esta proposta da ERS, de redução das tarifas de acesso à rede, dá uma proteção aos preços do mercado grossista. Onde não há grande proteção, a meu ver, é na alta tensão e muito alta tensão, porque aí mesmo, com este corte de 94%, como a tarifa de acesso à rede só contribuem na alta tensão com 28% e na muito alta tensão com 23%, obviamente que aqui a muito alta tensão e a alta tensão estão menos protegidas do que os outros níveis de tensão. E, portanto, aumentos aqui espetaculares, como tivemos no mercado grossista, são capazes de não conseguir ser compensados pelo corte impressivo que a ERS propõe na tarifa de acesso à rede de 94%. É evidente que, na época em que os cheques pesavam muito para os outros consumidores, aqueles que praticamente não pagavam cheques, que eram os consumidores da muito alta tensão e alta tensão, estiveram bem. Agora sofrem mais porque estavam relativamente imunizados aos cheques e, portanto, as tarifas de acesso à rede têm uma parcela mais pequena do que nos outros níveis de tensão. Portanto, um corte de 24% é para eles menos expressivo do que era do que seria para os outros. Mas isto não se pode estar bem em todas as situações, está-se melhor em umas situações e está-se pior noutras situações. E, portanto, eu tinha para aqui a primeira intervenção, depois, se quiserem, abro o apetite. Recebi há pouco um boletim da ERS com a evolução dos preços das commodities de carvão, gás natural, a evolução sentida e previsível, poder responder também à questão que o Paulo Carmona pôs, se isto vai estabilizar ou não. Mas para já ficar por aqui, depois temos mais 5 minutos, eu nos outros 5 minutos aproveitava para fazer esta previsão da evolução dos dados que acabei de receber da ERS. Muito obrigado, engenheiro Luís Mira Amaral. Artur, concordas que isto foi uma descarbonização apressada, juntamente com uma ilha ibérica sem as ligações pelos Pirineus, que nos deixam aqui um bocadinho, enfim, relativamente complicados? Não concordo com nada disso, Paulo. Portanto, respondendo à tua pergunta, e depois vou responder este comentário que fizeste sobre as interligações, aquilo que eu acho é aquilo que se pode fazer é explicar de uma forma simples a parte elétrica, como, por exemplo, o engenheiro Naval falou muito
gás de xisto e nos combustíveis fósseis. Eu vou-me concentrar aqui mais na parte elétrica para complementar um bocadinho aqui o nosso debate. Na parte elétrica, os preços de eletricidade do mercado grossista subiram porque é simples, já foi dito. Há 3 razões fundamentais. A primeira é a subida do preço do gás natural, que depois traz suas causas, não é? A segunda é, de facto, a subida do CO2 numa fase inicial. É muito fácil perceber que uma central de ciclo combinado tem uma eficiência à volta de 50%. Para multiplicarmos o preço do megawatt elétrico que sai do megawatt térmico de gás natural, temos mais ou menos que multiplicar por 2. Portanto, isto para simplificar, se o gás natural estiver a 50, o megawatt elétrico sai a 100. Não é? Acima disso, temos que adicionar os custos de CO2. Para simplificar, é mais ou menos também um rácio de 40% ou 40 e tal por cento do custo de CO2, tendo em conta as quantidades, os quilos de CO2 que uma megawatt-hora de gás emite quando está a ser queimado. Portanto, isso dá mais ou menos 40%, dá mais 30 ou 40 euros, tendo em conta os preços de CO2. E durante o ano de 2021, nós tivemos a ver essas subidas de preço do gás natural. Eu chamo a atenção que o gás natural, em maio de 2020, no mercado grossista do MIBGás, estava a 8 euros por megawatt-hora. 8 euros por megawatt-hora. Isto em 2020, não foi há 10 anos, foi em 2020. Não é? Basta ver, os dados são públicos, estão no site do MIBGás. É impressionante. Não é? Depois, também eles têm produtos a prazo e têm outro tipo de produtos. Portanto, a razão é simples. Subida do preço do gás natural, por um lado, e subida do preço do CO2, por outro lado, mas o preço do CO2 a subir, e subiu bastante nestes 2 anos, só nos vai elevar o preço em 30 ou 40 euros, digamos assim. Eu diria que o preço do CO2 leva-nos, com o antigo patamar dos 40, leva-nos para os 70, mais ou menos. Não é? E, portanto, nós devemos começar a pensar, fora deste tema do preço do gás natural, no custo do megawatt-hora, que andará à volta dos 70 euros, 80 euros por megawatt-hora, num contexto que temos CO2 a este preço, o que, olhando para a política de quem mexe no preço de CO2 na União Europeia, que é o Comércio Europeu de Licenças de Emissões, que é a Comissão Europeia, e, portanto, eles têm poder, através das quantidades de licenças que lhes gerem, de mexer no preço de CO2. Portanto, e não é para baixar, como é evidente. Portanto, essa parte da descarbonização, sim, teve um efeito, não é rápido, nem deixa de ser rápido, porque o CO2 também teve a preços mais baixos do que eles pensavam ter, e em 2012 tiveram que ir ao mercado tirar licenças. A Comissão Europeia fez uma intervenção no mercado em 2012 a retirar licenças para aumentar o preço do CO2, porque nessa altura a descarbonização estava a ir demasiado devagar. Ora, isto de andar a mexer muito no mercado, com licenças para baixar o preço ou licenças para subir o preço, é o perigo, e eu sou muito crítico da postura da Comissão Europeia. Não só na perspectiva da descarbonização, mas seja na perspectiva de quer de aumentar, quer diminuir. Portanto, o mercado deve funcionar de uma forma mais lógica e mais estável, de acordo com variáveis fundamentais e não tanto com tantas intervenções dos eurocratas de Bruxelas. Depois, uma terceira causa que podemos falar é o modelo de mercado. O modelo de mercado, já ouvimos falar com o governo espanhol, que ultimamente só faz disparates, começou a falar no mercado marginalista e no mercado marginalista. Concordo com o engenheiro Amaral completamente quando diz que passar do mercado marginalista ao mercado pay as bid, e para explicar a quem não sabe, isto não é assim tão difícil de pensar como isso. No mercado marginalista, a última unidade fecha o preço. No mercado pay as bid, cada um recebe, quando o mercado fecha, pelo preço que bidou, recebe ou paga. Não é? Quais são os efeitos? Há livros de microeconomia e teoria de jogos que explicam isto. O que é que acontece? Acontece que se mudarmos do marginalista para o pay as bid, passado não sei quantas rondas, os preços vão parar exatamente ao mesmo sítio. Porque o que conta para um bem qualquer é o valor, portanto, é o custo de oportunidade desse bem ou serviço. E o eletrão, não é como dizem os tontos do Podemos em Espanha, o eletrão não é champanhe, nem cerveja, nem nada disso. O eletrão é um eletrão. O eletrão tem um valor, tem um custo de oportunidade. E, portanto, tal como a minha casa, eu vou vender a minha casa não por aquilo que me custou, por aquilo que eu comprei, mas por aquilo que eu acho que o mercado que ela vale. E, portanto,
o que conta é o custo de oportunidade. E as estratégias de bidding adaptam-se e vamos ter o mesmo preço, digamos, se estivermos no sistema marginalista ou noutro. Além disso, só o mercado spot do dia seguinte, mercado diário, é que é marginalista. O mercado intradiário contínuo já não é marginalista, é um mercado contínuo. O mercado a prazo já não é marginalista, é um mercado contínuo. A diferença entre o mercado contínuo e o mercado marginalista é que as ofertas no mercado em contínuo encontram-se em contínuo, instantaneamente, estão-se sempre a casar. Quem oferta para vender e oferta para comprar casa-se automaticamente. Portanto, não há nem a última, nem a primeira, são todas pay as bid e são todas marginalistas e são todas instantâneas. Portanto, quando nós olhamos para mercados de energia e mercados grossistas, só um deles, que é o mercado, digamos, diário, é que é marginalista. Portanto, o problema para mim não é um problema, há um problema com o desenho do mercado, não é um problema de ser marginalista ou deixar de ser marginalista. É o problema de, na minha opinião, nós temos avançado a partir de 2000, já com o pacote, o terceiro pacote, 2009, se deu um avanço, na minha opinião, errado, enviesado para aquilo que os europeus chamam, eu poderei explicar, os Energy Only Markets. E no pacote de 2016-17 foi o salto quântico para o Energy Only Markets. E eu acho que os nossos países e as nossas sociedades não convivem bem com os fundamentos do Energy Only Markets. Portanto, eu defendo, sempre defendi e continuarei a defender, a existência de mercados de energia com restrições de funcionamento em termos de preço, compaginadas com mercados de capacidade. E isto até faz sentido na perspectiva daquilo que é depois o tema das energias renováveis não despacháveis ou intermitentes, como se costuma falar. Depois a passagem para o mercado do mercado grossista para o mercado retalhista. É evidente que Portugal saiu-se muito bem nesta transição. E saiu-se muito bem não é só por aquilo que o engenheiro Amaral falou, que é a questão de os espanhóis terem um sistema que é estúpido, que é a indexação do preço do retalho ao mercado grossista. Isso é uma estupidez feita pelo governo Nadal, uma estupidez total, foi criticada por mim, eu avisei-o, não devia ter feito isso, é uma coisa que não faz sentido nenhum. As pessoas têm preferências de discutir os seus contratos de energia uma vez por ano, ou uma vez de 2 em 2 anos, não é para estarem diariamente, pessoas que não têm literacia financeira, que não percebem, discutir o preço do contrato de energia. Portanto, isso ajudou, mas passado, digamos, meia dúzia de meses, esse efeito desapareceu. Portanto, passado meia dúzia de meses, em Portugal também se tem que atualizar o preço do mercado grossista. Não é ao dia, não é ao mês, nem à semana, mas é passado algum tempo. Aquilo que salvou Portugal é exatamente um conjunto de medidas que foram tomadas no governo onde eu tive a felicidade de estar, que permitiram reduzir custos, reduzir o déficit tarifário e permitiram que um conjunto de benefícios resulte em favor da tarifa de acesso. E outras medidas que foram tomadas anteriormente, designadamente a existência das feed-in tariffs. Se nós não tivéssemos feed-in tariffs, tivesse tudo em mercado, isto tinha levado um choque brutal. As feed-in tariffs, como estão abaixo destes preços de mercados elevados, é que permitem que as tarifas de acesso, em vez de terem um sobrecusto, tenham um sobreganho, ou tenham um benefício. E é esse benefício que está a reduzir, digamos assim, as tarifas de acesso. Não é na parte das tarifas de rede, pagas à REN enquanto TSO, nem a EDP enquanto DSO. A EDP distribuição, ou é redes, ou o quê. É na parte dos CIEG. Os CIEG são negativos, porque estão a dar lucro ao sistema, porque estão a remunerar uma energia que está a ser vendida no mercado a um preço mais superior. A um preço superior. E, portanto, esse efeito, conjuntamente com o efeito da redução de custos, é uma das causas que explica esta transição bem-sucedida em Portugal. Mas há outros efeitos. Por exemplo, as reduções que foram obtidas na negociação com os eólicos, o famoso decreto-lei muito criticado pelo deputado do Bloco de Esquerda, que não percebeu, nem nunca percebeu este decreto-lei, veio ajudar a poupar, está-nos a contribuir, vai-nos contribuir com mais de 500 milhões de benefícios nas tarifas e no déficit tarifário. Há outro efeito, que foi lançado também nessa altura, para além das outras reduções de custos, não vou aqui entrar, que é uma decisão que foi tomada, que é muito importante, para mitigar o impacto do CO2, que é ligar automaticamente, através do decreto-lei, que uma determinada percentagem das receitas com a venda das licenças de CO2 que a APA faz, que o Estado português faz, aquelas que têm origem, digamos assim, naquilo que é o setor elétrico, uma elevada percentagem seja a favor dos consumidores.
E é exatamente este dinheiro que está também a entrar para baixar a tarifa de acesso. Por fim, alguns impostos, como a SES e outros, que estavam previstos desde o início, que iriam também beneficiar as tarifas de acesso. Coisa que só acabou por acontecer porque o dinheiro ficou acumulado lá no fundo e acaba por ser, digamos assim, alocado agora. Poderei entrar em mais detalhes se tiver mais tempo depois para lhes explicar os efeitos destas medidas. Outro efeito positivo que está a ajudar alguns consumidores foram um conjunto de medidas que foram tomadas na altura e que foi a medida de liberalizar e abrir o autoconsumo, que de antes isso não estava previsto. Eu não gosto do tema autoconsumo, gosto mais do tema autoprodução, mas o facto é que esse decreto-lei, que é de 2014, ao permitir designadamente aos clientes industriais terem esta opção pelo autoconsumo, vem dar uma escapatória, uma capacidade de proteção e ter efeitos também positivos no mercado, não é? Porque uma contração da procura, obviamente, tem um efeito que todos nós sabemos no preço, não é? A favor da baixa de preços. Depois, este governo também está a tomar um conjunto de medidas, já mais tarde, que vão ajudar a este efeito, designadamente o lançamento de leilões para as energias renováveis, porque os leilões, ao serem vendidos a preços muito baixos, e foram a 20 euros, quando sabemos que o custo nivelado das outras tecnologias mais caras, sendo elas marginais ou não, andarão sempre em valores superiores, vão permitir poupanças para os consumidores, porque o diferencial dessa receita vai para os consumidores portugueses. O único problema aqui, e para as tarifas de acesso e para o déficit tarifário, o único problema aqui é que perderam-se 3 anos, porque foi pedida à Comissão Europeia em 2015 a autorização pelo governo onde eu estive para fazer esses leilões, tem que ir à DGCOMP, por causa da questão dos auxílios de Estado, demorou imenso tempo digamos, a aprovar, e só veio em 2016, quando já estava o novo governo em funções, depois andou a perder tempo, não sei o que é que andou a fazer, e só conseguiu fazer esses leilões já depois de meados de 2019. Ou seja, e só a partir daí é que se pôde ter esses benefícios, e só a partir daí é que agora os consumidores portugueses vão beneficiar desse efeito. Coisas más que foram feitas, e aqui também concordo um bocadinho com a preocupação do engenheiro Miramaral, que é a questão dos consumidores eletrointensivos. Nós temos um problema, porque a Europa está cheia de alçapões nesta questão dos eletrointensivos. E nós tínhamos uma ferramenta que é muito importante, que é a questão da interruptibilidade, que é uma questão complexa, mas que consegue favorecer algumas indústrias, designadamente as indústrias eletrointensivas. Tem um racional de sistema, que é discutível, mas para além do racional de sistema, é uma ferramenta também de política industrial que é muito importante manter. Mais uma vez, tivemos uma comissão de inquérito, que tudo o que escreveu foram asneiras, não há nada que se aproveite, e uma das coisas que fez foi recomendar o fim da interruptibilidade. É o que dá pôr a política energética nas mãos de extremistas do Bloco, pois vamos ter este tipo de resultados, não é? Recomendações para acabar com este tipo de políticas. Mas como a política energética andou muito vítimas de demagogias e questões deste género, recomendou-se uma coisa que não se devia recomendar. Outra coisa que, na minha opinião, se deveria tentar recuperar era a existência de mecanismos de capacidade. Penso que os mecanismos de capacidade deviam ser dados com instrumentos de mercado e deviam estar ligados, digamos, a restrições no funcionamento do mercado de energia only market e, designadamente, para aquelas alturas em que o mercado está a necessitar mais de alguns que tenham disponíveis para dar disponibilidade e flexibilidade ao mercado, principalmente quando há estas questões da não despachabilidade de algumas destas tecnologias de energia. Por último, eu acho que há um problema aqui de desenho de mercado e da sua, designadamente ao nível do princípio da subsidiariedade. Todos nós queremos um mercado europeu e acho que devemos promover um palco que seja o mercado europeu. Mas Bruxelas está a ir longe demais e está a intervir demais naquilo que é os detalhes dos desenhos de mercado em todos os países, em todas as regiões. E ao mesmo tempo, nós estamos a lançar as comunidades de energias e as comunidades locais de energia. Portanto, eu acho que deve-se reequilibrar 3 patamares de intervenção. Um patamar que é o patamar europeu, continental, outro patamar que são os mercados regionais ou nacionais e um outro patamar que são as comunidades locais. E isto tem que ser feito respeitando o princípio da subsidiariedade e lançando princípios basilares e dando alguma capacidade
para os países e para as regiões se organizarem numa lógica de otimização de recursos. Bruxelas não quer, os burocratas estão sentados em Bruxelas, tomaram o gosto de controlar tudo, de mandarem tudo, e parte dos problemas que estamos a viver vêm muito daí. Voltando para o tema das interligações, é uma vergonha total para a União Europeia, sabendo que se anda desde o comissário Monti a discutir o tema das interligações europeias. Eu estive no governo 4 anos, entre 2012 e 2015, não houve ida nenhuma a Bruxelas que não se fosse falar das interligações entre a Península Ibérica e França. Toda a gente sabe disto em Bruxelas, é um escândalo. Toda a gente sabe disto em França. E o que é que fizeram? Muito pouco ou nada. Agora chegamos a uma situação que é, com os atuais dados de mercado, e se fizermos um exercício muito simples, que é olhar para os mercados a prazo, para as curvas forward, e alguns mercados já têm produtos até 10 anos. Basta ir, pode ser a operadora da Bolsa Alemã, o EEX, pode ser a OMIP, pode ser a outra operadora, e comparar as curvas de preço dos mercados a prazo, as chamadas curvas forward, e comparar a curva forward alemã, a francesa e a espanhola. A espanhola que é a nossa. E verificam que há uma interseção dessas curvas e que a curva da zona ibérica daqui a um ano passa para baixo da outra. Estes mercados já têm liquidez, ou seja, já há gente a comprar e a vender com base nessas expectativas de preço. E é gente em mercado, não são governos. Porque eu já não acredito em nada do que os governos dizem e fazem. Estou a falar daqueles que pagam, são os que estão no mercado. Que pagam e recebem. E, portanto, esses agentes que estão no mercado a arbitrar e a especular com os preços, atenção, especular é uma coisa boa, não é uma coisa má, só para os radicais de esquerda é que acham que especular é uma coisa má, mas especular em todos os mercados é uma coisa positiva e saudável, porque produz arbitragens de preço e alinha expectativas. Essa questão dessas curvas fortes dá sempre uma curva na Ibéria mais baixa que os outros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que daqui a meia dúzia de anos, quem vai querer interligações e quem vai ter provavelmente que as pagar vão ser os alemães e os franceses. E se calhar aí elas vão aparecer muito rapidamente. Porque toda a gente sabe que uma área exportadora, quando exporta, aumenta o seu preço interno. Uma área importadora, quando importa, baixa o preço. E eles vão ser importadores em muitas horas. Isto tendo em conta o desenho europeu que se está a fazer da descarbonização. Por isso eu acho que chegou à altura, eu já não dou mais para esse peditório das interligações. Já não dou mais, não é porque não concordo com ele, é porque já me cansei. Já é um disco rachado, riscado. Agora, eles que puxem essa carroça. E vão ver que vai ser muito mais eficaz se a carroça for puxada por eles. E disponível para a próxima ronda. Muito obrigado se me excedi no tempo. Obrigado, Artur. Mário Paulo, achas mesmo que há um problema de desenho de mercado? E estas questões todas dos políticos a meterem-se no mercado e este próprio desenho que o Artur acabou de falar, concordas com isso? Qual é que é a tua história, a tua percepção sobre esta situação? Em primeiro, Paulo, obrigado por me teres convidado. Queria também cumprimentar todos os presentes, em especial o Sr. Engenheiro Amaral, com quem tenho grande consideração, e é sempre uma referência neste tipo de debates. O Artur, que quase há 10 anos me convidou para presidente do Conselho Consultivo não tarifário, e me tenho mantido, e portanto por quem tenho grande amizade e também grande consideração. Portanto, é para mim um grande prazer participar neste debate. Eu não vou olhar para este debate, nem participar numa lógica das políticas energéticas. Poderei referir uma ou outra. Eu penso que onde eu posso ajudar é o facto de ter estado 8 anos, 24 horas por dia e 7 dias por semana a atuar no mercado ibérico espanhol. Portanto, entre 98 e 2005, eu fui o responsável pela Rede Elétrica Nacional, pelas operações de venda e compra e atuação, e também em mercados financeiros, e tive êxito. E, portanto, a única crítica que tive é que era agressivo demais nas compras e nas vendas. Chamavam-me tubarão e isso. Mas nesses mercados é assim, ou se, enfim, não dá para estar a cumprimentar, ou se ganha ou se perde. Também tive 2 anos no mercado de CO2, arbitrando os preços da ICE, que era a Bolsa de Londres, com a Bolsa da Nord Pool,
Eu já agora queria dizer ao Artur que eu também não gosto da palavra especulação. Eu acho que devíamos começar a falar mais na palavra arbitragem. Não é? A especulação está sempre ligada àquele conceito das pessoas que gostam, que, enfim, guardam os produtos para depois venderem. Enfim, a arbitragem é absolutamente necessária nestes mercados, e, portanto, se não houver, os mercados não funcionam. E, portanto, nós estamos lá para isso. Se a Bolsa da Nord Pool tem preços muito baixos e a Bolsa de Londres mais alta, compra-se de um lado e vende-se no outro. Hoje isso é muito fácil de fazer pelas plataformas e os mercados funcionam assim. Em 2005, quando abandonei o mercado, enfim, fui colaborar com o meu amigo Castro Guerra para a energia, de facto, a minha equipa estava a ganhar para o interesse público 100 milhões de euros, só para dar uma ideia da atuação que tivemos. Eu sobre isto e sobre os mercados, como comecei ao princípio, desde 98 a 2005, nomeadamente o mercado elétrico espanhol, tenho uma visão um bocadinho de engenheiro. Digamos, quando se desenhou o mercado, digamos, muitas das teorias que hoje se discutem, até marginalistas, deixa de ser, na altura as coisas não se passaram bem assim. Portanto, aquilo, havia ali umas coisas mais práticas que era preciso resolver. Portanto, é preciso dizer que Espanha sempre teve 3 grandes empresas. Não é? Portanto, tinha a Endesa, que tinha carvão, e que era uma empresa do Estado, portanto, foi construída para esse fim. Tinha a Iberdrola, que era absolutamente privada, e que tinha recursos hídricos, e que tinha também fuel, enfim. E portanto, e havia depois a União Fenosa, portanto, eram as 3 grandes empresas, depois havia mais uma série de pequenas empresas regionais. E, portanto, quando o governo espanhol quis implantar este mercado, não foi uma coisa simples. Quer dizer, não foi chegar ali, aqui temos agora umas teorias do mercado, digamos assim, marginalista. É preciso dizer que nós, naquela altura, o perfil de produção era completamente diferente. Portanto, das renováveis, a única coisa que havia era a hídrica. Portanto, a eólica não existia, a fotovoltaica era uma, digamos assim, uma ficção. E, portanto, aquilo foi um acordo que houve com as grandes empresas. Isto é, desenhou-se um algoritmo de forma que as grandes empresas continuassem a defender o seu mercado, clientes, e também competissem com a produção. Isto é, o que é que acontecia em Espanha? Nos anos secos, quem é que mandava no mercado? Secos, desculpem o termo, de baixa hidraulicidade, quem é que mandava no mercado? Mandava a Endesa. A Endesa tinha centrais de carvão, também comprou carvão, e, portanto, ela é que marcava os preços. E, portanto, se abusasse muito, o que é que a Iberdrola fazia? Guardava a sua produção, a Iberdrola tinha uma grande armazenagem que dá para 3 anos, aquela de Vinarinhos até Tormes, aquele rio todo que vai até Salamanca. Portanto, se a Endesa começasse a abusar, a Iberdrola aparecia com a sua produção e fazia isso. Nos anos hídricos era ao contrário. Portanto, quem mandava era a Iberdrola e, portanto, em termos de marcação de preços. Mas havia aqui um equilíbrio em que, na realidade, e desculpem a minha visão, quer dizer, na realidade, as empresas mantiveram os seus clientes, houve uma grande competição, o mercado foi um mercado que foi... Tudo isso que hoje se discute, se é preços BID, se é preços médios, tudo isso foi discutido na altura, com uma grande profundidade, e chegou-se à conclusão que, na altura, para aquele mercado, aquilo era o que fazia sentido. Enfim. Eu li algumas dezenas de estudos sobre isso, e, portanto, funciona há 20 anos. Hoje em dia, nós temos uma situação diferente, é preciso não esquecer. Nós, hoje em dia, temos energias renováveis a produzir 60% ou 70%. E eu tive aqui a ver fazer um bocadinho o trabalho de casa, embora todos os dias o façam, por vício. Se nós víssemos a curva de produção das tecnologias, isto é publicado no OMIE todos os dias, vocês próprios agora mesmo podem lá ir e ver isso. Se virmos a curva de produção e as tecnologias que a satisfazem, verificamos que o gás natural anda na casa entre 0% e 15%. Isto é, o gás natural tem, digamos assim, uma função de garantia, de backup do sistema. Isto é,
que antigamente tinham carvão. Agora, é evidente que, e portanto, nenhuma das, digamos, das outras componentes que estão lá, de 2020 para agora, aumentou o preço. Isto vocês podem ver agora, vão lá. Portanto, o custo das empresas não aumentou. Ao contrário, por exemplo, da crise de 2008, em que as empresas, digamos, o crudo subiu para 140 euros, chegou a 140, o carvão também. Quer dizer, o custo real das empresas aumentou de facto. Hoje em dia, nós não sabemos qual é o custo da produção da energia. Porquê? Sabemos que as energias renováveis têm o preço que têm e as empresas compram o gás natural, a maioria delas, fora algumas asneiras que algumas empresas fizeram, e depois a Mira Amaral que definiu, aliás, foram na altura publicitadas nos jornais, e portanto, enfim, essas empresas têm contratos a médio e longo prazo de gás. E nesse médio e longo prazo de gás há um custo fixo e um custo variável. O custo variável é indexado ao preço do crudo. O que chama a atenção é que o preço do crudo hoje, do crudo, também não tem variado assim tanto. Tem 85 face ao passado. Isto é, hoje em dia há aqui uma situação que é o custo da energia hoje não é muito superior do custo de um ano atrás. Ao contrário do que aconteceu em 2008, com aquela grande crise. E, portanto, a questão que se põe é, mas porquê é que o preço está por aí acima? E porquê é que isto está... É evidente que eu aí vou responder com a minha visão de pessoa que esteve no mercado 10 anos, a comprar e a vender. Do meu ponto de vista, a Comunidade Europeia, ao estabelecer que o CO2, que era o dióxido, as licenças de CO2, teriam um preço constante, e ao garantir isso, agora, portanto, no último, digamos, no último deal que fizeram, Green Deal, ao garantir que as licenças vão sempre a subir, isto é, até 2005 terão 75 euros por megawatt-hora, ou desculpa lá, por tonelada de CO2, em 2030 serão ao 100, portanto, garante este produto, transformou um imposto num produto financeiro altamente apetecível. Se eu tivesse neste momento no mercado, como estive aqui há uns anos atrás, eu estava maravilhado. Porque qual é o produto que vocês têm no mercado hoje em que garante que sobe sempre nos próximos anos? Nenhum. E, portanto, hoje em dia, o mercado de licenças de CO2 não tem nada a ver com o mercado de compra e venda de energia. Quer dizer, eu posso comprar licenças a quem quiser em qualquer sítio da Europa, mesmo a Inglaterra. Portanto, é um mercado facilmente arbitrável. E, portanto, eu pessoalmente acho que esta decisão de Bruxelas, do meu ponto de vista, foi uma decisão que eu tenho dificuldade em perceber. A única justificação que eu tenho para isto é o facto de que, ao fazer isto, as centrais de carvão subiram muito, portanto, saem do sistema, e os governos não têm que indemnizar os produtores. Quer dizer, ao não terem que indemnizar os produtores, é evidente que isto é uma medida extraordinária para o norte da Europa. Não é por acaso, do meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, que nos encontros que houve aí, todo o norte da Europa apoia esta medida e o sul da Europa, Portugal tem estado neutro, é contra isso. E é contra isso porquê? Porque se não fosse assim, os governos tinham que indenizar os produtores para a saída das centrais. É evidente que nós em Portugal não temos esse problema, porque a central de Sines, na qual eu tive o prazer de trabalhar, já estava velha, portanto tinha que sair, a central também do Pego, também o CAI acaba, essa situação, mas existe muito no norte da Europa. E, portanto, eu, do meu ponto de vista, há, neste momento, no mercado, duas situações. Há razões conjunturais para os preços e há razões estruturais. Do meu ponto de vista, digamos, mais uma vez refiro, do ângulo de alguém que esteve no mercado, muito dificilmente a estrutura de mercado daqui para o futuro será igual à que tivemos no passado. E já agora, nas razões conjunturais, portanto, esta razão, digamos assim, é que, ainda voltando ao CO2, esta forma de fazer isto
ajudou os governos a tirar as centrais de carvão têm que sair, portanto, mas também prejudicou o investimento no gás natural. Isto é, quem quiser investir neste momento no gás natural, pensa duas vezes. Eu tenho aqui o relatório da Shell que me mandaram, em que a Shell, neste momento, para fazer investimentos na Europa em centrais ciclo combinados, só se lhe garantirem uma taxa interna de rentabilidade de 20%. O que é que isto significa? Significa que eles exigem que a central seja paga em 5 anos. E, portanto, isto é, esta forma de fazer, esta forma de atuar, digamos assim, no CO2, quer dizer, a curto prazo teve esta vantagem, resolveu a situação de muitos governos, e a médio prazo complicou também o gás natural. Eu não concordo muito que seja pouco dinheiro, porque 60 euros, 40%, 60 euros são 24 euros. Se eu considerasse as minhas velhas curvas, quando eu comprava gás para a central ciclo combinado, e tive há tempos a fazer uma brincadeira com isso, o custo do gás andaria na casa dos 30 euros por megawatt-hora. O que, com a rentabilidade que o Artur referiu, 50%, daria 60 euros para o gás. Mas é mais 24 para a licença CO2, é bastante dinheiro, são 80 e tal dinheiro, são 80 e tal euros. Portanto, nós neste momento temos na Europa um problema complicado, que é, temos os países do norte da Europa satisfeitos com esta política, digamos, de Bruxelas, e temos o sul complicado, porque é evidente que se as empresas têm o mesmo custo que têm o ano passado, praticamente, e se estão a vender energia mais do dobro da energia elétrica do ano passado, é complicado. Por outro lado, eu gostava de dar mais uma informação a quem não está, digamos, dentro destes mercados, que é o seguinte. Esses mercados marginalistas e grossistas não têm a importância que se lhe dá. Isto é, para as empresas verticalmente integradas, elas compram e vendem a sua energia, ou vendem e compram a sua energia. A elas próprias, isto é, as empresas, em regra, cobrem-se, digamos assim, com as vendas, com os custos da produção. Para quem é que é muito importante este mercado marginalista? Para as pequenas empresas que não têm produção, para a indústria, portanto, para a indústria, portanto, para o setor de serviços, para todas aquelas empresas que vão comprar ao mercado e que precisam do mercado, digamos assim, barato. Precisam de um custo de mercado igual ao que tivemos no ano passado. Agora, para as grandes empresas, só se elas estiverem curtas ou longas na produção, é que isto lhe pode causar algum problema. Precisam estar a 300, a 500 ou a 1000, é rigorosamente a mesma coisa. Portanto, não tem influência rigorosamente nenhuma. Os lucros já ficam na produção, já ficam na comercialização. E, portanto, eu tenho um pouco a visão de que esta escassez que a política europeia causou de potência e de energia, e a potência não é a mesma coisa que a energia, originou, ou deu, digamos assim, levou a que as empresas ficassem, as empresas tradicionais ficassem com um poder que nunca tiveram. E esse poder é para quê? É evidente que esse poder é sobre os consumidores, sobre as empresas, isto tudo. E, portanto, o que se passa agora, não é por acaso que em Espanha, o PSOE, depois desta guerra, ganhou prestígio, não perdeu. E, portanto, as empresas, neste momento, o que é que pretendem? Do meu ponto de vista, pretendem acabar com este tipo de mercado. E pretendem, digamos, diminuir a concorrência que já descia pouco. Eu não vou entrar nessa discussão, se ou não marginalista, mas gosto de dizer, tenho aqui uma informação que posso mandar para o Paulo, e o Paulo, se quiser, posso partilhar, que há uma grande discussão em Espanha sobre isto, os grandes economistas, as grandes universidades, então, se é marginalista, se deixa de ser, se é um oligopólio, e, portanto, há uma grande discussão em volta disso. Agora, ao fim do dia, os governos no sul da Europa têm que garantir que estas empresas vendam energia às suas indústrias a um preço decente. Com os conceitos todos nos quais trabalhei, enfim, também trabalhei muito na interruptibilidade, tal como o Artur, isso, este tem que o fazer. E tem que o fazer porque senão... e tem razões para o fazer. É evidente que, digamos, como é que o vão fazer? Provavelmente irá depender de cada governo, mas pronto, enfim, podemos discutir isso depois na outra parte. Eu só gostava de dizer mais aqui um aspecto sobre o gás,
dar algumas informações sobre o gás que são surpreendentes e que normalmente não se conhecem. Que é, eu não sei se as pessoas sabem que os russos têm na Europa 8 grandes depósitos de gás natural. Isto é, eles enchem esses depósitos, são deles, portanto, e depois, quando chega o inverno, enfim, precisam de dar mais gás, enfim, utilizam esse gás. Estão 5 depósitos na Alemanha, 2 na Áustria e 1 na Sérvia. E o que gerou um bocadinho o impacto, digamos assim, que gerou, digamos, um bocado o cuidado dos governos europeus, foi que, nomeadamente, países como a Áustria, aliás, até partilhei com o Paulo uma informação sobre isso, esses países como a Áustria viram os depósitos baixar. Portanto, como é que se vai fazer? Então, se o inverno for duro, como é que a coisa se resolve? E, portanto, isto lançou um pânico, mais do que o preço do GNL. E então, os russos já disseram, não sei, a última informação que eu tenho é que eles vão começar a encher os seus depósitos dia 8 deste mês. E se o fizerem, é uma boa informação para toda a gente. Porque, segundo a Agência Internacional de Energia, eles, com a atual infraestrutura, podem fornecer mais 15% de gás. Também é evidente que os russos têm o problema do Nord Stream 2. Querem fazer aquilo, e se vocês querem gás, aprovem lá isso. Então, querem gás e não querem aprovar isso. Quer dizer, tenho aqui alguma dificuldade em entender também esta política europeia face ao Nord Stream 2. Mas, portanto, essa situação, digamos, não foi a única. Por exemplo, para o ano, o campo de Groningen, que era o maior, vai fechar. Porque aquilo digamos, provoca microsismos ou vários sismos, e é uma coisa um bocadinho complicada. A Inglaterra também, porque a grande surpresa que, quanto a mim, está a acontecer aqui foi que o mercado GNL nem teve o desenvolvimento que se pensava, nem serviu como tampão, como se pensava para os preços. Por exemplo, a Inglaterra, que fechou o maior campo de reservas que ela tinha, que era o de Rogue, que era um campo, enfim, submarino, porque pensava que não precisava, neste momento também está com problemas. E, nomeadamente, não pode exportar. Portanto, há aqui várias, é evidente também, toda a gente conhece o caso da Argélia, o problema da Argélia e isto. Portanto, eu acho que neste momento há aqui razões que se juntaram, fizeram uma tempestade perfeita e que têm que ver com razões conjunturais e razões estruturais. Do meu ponto de vista, logo que se resolve o problema do gás, e portanto essa informação do russo, se o Putin cumprir dia 8, enfim, traz-nos alguma tranquilidade. Agora, do meu ponto de vista, alguma coisa tem que ser feita no Sul, no desenho dos mercados, de forma a que os governos possam defender as suas indústrias, os seus consumidores. É evidente que Portugal, já que isso falou muito de Portugal, e bem, Portugal ainda tem neste momento metade do seu consumo a preço fixo, ainda tem também uma central, que é a central da Tapada Teira até dia 27, que não vai sair digamos assim, que ainda tem um CAI, contrato de aquisição de energia. Para mim, a maior asneira do sistema energético português foi, de facto, quando se passou a concessão de todas as nossas hídricas sem qualquer condicionalismo. Portanto, o preço foi 50 euros o megawatt-hora, mas nunca se disse, até se o preço for 100, o que é que acontece? Portanto, o problema das hídricas, que poderíamos ter hoje um dos mixes mais rentáveis do mundo. E, portanto, no mínimo, aquela venda devia ter tido um condicionalismo, ter um teto, no mínimo ter um teto, em que dissesse, em situações como esta, ou outras que possam vir a surgir, digamos, essas situações se corrigissem. E Espanha também vai, a última informação que tenho de Espanha e que li, é o homem que está a liderar a guerra da Iberdrola, ofereceu um tratado de paz ao governo. E nesse tratado de paz ao governo, ele disponibiliza a energia a 60 euros por megawatt-hora para as indústrias. Mas quer ser ele a fazê-lo. Portanto, eu acho que há aqui um problema de poder. Há aqui um problema de poder nesta situação. Iremos ver como é que é, digamos, a evolução. Como disse, não estive aqui para defender as minhas damas, enfim, não parece que seja o mais relevante neste momento. É mais uma visão de quem esteve no mercado estes anos todos. E, portanto, é isso que eu vos posso trazer, sem qualquer
digamos, interesse político ou outro. Portanto, e esperemos que, digamos, a tormenta, pelo menos a principal tormenta conjuntural, acabe lá para o primeiro trimestre ou meio do ano. Paulo, por agora é tudo que posso trazer. Eu agradeço que é para despacharmos, deixámos aqui quase por uma hora. Eu ia muito breve, em 5 minutos, se possível, para passarmos às perguntas da audiência, que estão-se aí certamente a guardar, como perguntas bastante interessantes aos nossos oradores. Luís, Engenheiro Amaral, por favor, em 5 minutos, o que é que nos espera? E depois também o Arthur e o Mário, se puderem só, muito resumidamente, por favor. Está em mute, tem que pôr o som. Engenheiro. Muito obrigado, tentarei respeitar a disciplina, mas julgo que falei muito menos tempo que os meus colegas de painel. E, portanto, se me puder dar mais 1 ou 2 minutos, caso seja necessário. Primeiro dizer que há 2 maneiras de ver esta questão das renováveis intermitentes. Uma é uma atitude fundamentalista, ignorar os problemas e avançar para a frente. Isso é aquilo que eu chamo o eixo de pirómanos ambientais do eixo Bruxelas-Lisboa. Outra é perceber com o realismo o que é que se passa com as renováveis intermitentes. E, de facto, o problema da intermitência e o facto de não haver ainda tecnologia de armazenamento junto às fontes intermitentes dificulta todo este esquema. E, portanto, quando houver baterias que permitam estar junto às fontes, tornando menos intermitentes estas fontes, este problema começa-se a resolver. Mas o problema existe, só que alguns querem escamoteá-lo. E é aquilo que eu ando a dizer há mais de 20 anos. O problema existe, não pode ser escamoteado. Depois concordo com o Dr. Artur Trindade que o mercado generalista acaba por convergir com o PAES e o BID. Porquê? Porque os operadores ajustam-se e às tantas aquilo acaba por ser igual um ao outro. Aliás, é isso que a teoria acaba por dizer, discutindo a partir das vantagens de um do outro, mas depois acaba por concluir não haver grandes evidências de um ser melhor que o outro. E, portanto, o governo espanhol está aqui com uma fuga para a frente que eu não percebo. Também concordo que faz sentido haver um mercado de energia, depois um mercado de capacidades para dar, de facto, o backup que é necessário às renováveis intermitentes. Isso é um desenho de mercado que devia ser mais. Agora, eu não posso concordar com o Dr. Trindade, que vem dizer que estes FITs são uma coisa fabulosa. Estão a ser este ano, porque, de facto, têm preços inferiores ao preço do mercado. Agora, chame-lhe a atenção, é que se não houvesse havido a loucura de meter eólicas prematuramente, nós, em vez de estarmos a pagar para essas eólicas 90 euros por megawatt-hora, que ainda são abaixo, de facto, do atual preço do mercado, já estamos a pagar 40 ou 50, porque o preço baixou muito e a redução este ano seria muito melhor. Agora, comparar um ano em que, de facto, estes FITs são inferiores ao preço do mercado com uma situação que vem de 2009, em que as FITs foram sempre sistematicamente superiores aos preços do mercado e os consumidores pagaram um balúrdio. Sobre o Mateus estima 22 mil milhões de euros sobre custos das renováveis, é que eu não posso concordar, pegar num ano só e esquecer todos os anos passados. É evidente, também não vou discutir com ele as medidas que ele anunciou no governo, não quero ter aqui um libelo contra o governo de Passos Coelho, senão aqui o meu amigo Paulo Carmunho diz que eu tenho este brinquedo preferido de atacar o governo de Passos Coelho. Não vou entrar nessa discussão, nem é proveitosa para a assistência, passo, mas gostaria de referir uma coisa que ele aqui disse, com a qual concordo, a questão da interruptibilidade. E aqui vou utilizar os meus conhecimentos de engenheiros de redes, EDP, nos anos 70, 80 do século passado. Quando nós temos uma situação de emergência na rede, com uma ameaça de apagão, há duas políticas que querem fazer. Estão do lado da oferta e estão do lado da procura. Como, aliás, na economia há sempre os dois lados, da oferta e procura. O que acontece se fazer gestão do lado da oferta? É redirecionar produção, minimizar os efeitos de um possível apagão. O que é que acontece? Quando nós temos numa rede cada vez mais renováveis intermitentes, que não são controladas, são comandadas pela natureza, não são comandadas pelo despacho, óbvio que é muito mais difícil redirecionar produções num contexto com crescente entrada de energia renovável na rede. Portanto, moral da história, qual é as políticas que ficam para o despacho central atuado? São as políticas do lado da procura. São cada vez mais importantes, porque as políticas do lado da oferta, com a crescente introdução das renováveis, têm estas limitações. Olha, o que é que acontece? Se vão as cláusulas de interruptibilidade, além de outras questões de política industrial que foram abordadas e que eu concordo, têm uma grande vantagem, é que facilitam os políticos do lado da procura, porque aqueles que estão sujeitos a esta cláusula podem, obviamente, ser os primeiros a ser deslastrados. Portanto, eu acho que estes pânicos que favorecem mais renováveis nas redes e depois querem acabar com a interruptibilidade,
dificultam a gestão do lado da oferta e estão também a dificultar a gestão do lado da procura. Portanto, só pode dar mais riscos de apagão na rede. E, portanto, se é uma explicação técnica simples, porque é que a cláusula de inutilibilidade em termos de rede também é muito importante. E depois chamei a atenção, outra coisa que não disse, mas vou dizer agora, é que efetivamente a entrada da fotovoltaica na rede. A fotovoltaica, trabalhando a horas nobres do gama de cargas, e já com os preços muito baixos que vamos ter, obviamente que esta fotovoltaica vai minimizar o recurso ao gás natural, para vai facilitar a vida dos preços do mercado grossista no futuro. Para terminar estas questões que aqui levantei, gostava de chamar a atenção, então, o tal boletim da ERSE que eu referi há pouco, o que é que diz? No terceiro trimestre de 2021, o preço do petróleo manteve uma evolução crescente, a média da cotação no terceiro trimestre foi de $73,5 por barril. O carvão, a partir do segundo semestre de 2020, o preço do carvão apresentou um crescimento constante. Mercado de perspectiva para o quarto trimestre de 2021, um valor médio de $165,7 por tonelada, tendo andado no terceiro trimestre de 2021 em $158,5 por tonelada. Isto não é aquilo que eu disse, é o regresso de alguns ao carvão. Portanto, isto é um efeito da pressão da procura sobre o carvão, os preços ainda do carvão a subir. No gás natural, no terceiro trimestre de 2021, as cotações mantiveram a sua trajetória de crescimento. E a expectativa do mercado é de uma manutenção dos preços em níveis elevados, acima dos $75 por megawatt-hora até meados de 2022, com perspectivas de descida apenas na segunda metade de 2022, ainda assim para valores em torno de $40 por tonelada. Mas foi $40 por tonelada, já nada mal, já tiramos mais baixos, mas afastam-se muito daqueles valores que tivemos. Portanto, eu acho que aqui é uma perspectiva otimista a prazo, no segunda metade do ano de 2022, de haver uma redução dos preços do gás natural e haver uma estabilização disto. Na rede portuguesa também, vai ser estrutural, é a entrada das fotovoltaicas a preços já muito mais baixos, que atuam nas horas nobres de gama de carga e não têm inconveniente, que eu sempre apontei às eólicas, que no fundo trabalhavam quase em contraciclo em relação ao ritmo de consumo. Nesse aspecto, as fotovoltaicas entram a horas mais em ritmo com os consumos. Tem um problema depois, é que cerca da hora de jantar, a hora em que o sol desaparece e os consumos aumentam, não é? Precisamos de potência firme. Isso não é eólica nem fotovoltaica, e só temos a tecnologia das baterias já a entrar, ou vamos ter que recorrer à hidroelétrica no ano úmido ou às velhas térmicas no ano que não seja úmido. E por isso uma prudência da manutenção das térmicas e aumento do gás natural, que a meu ver continua a ser o combustível de transição natural nesta transição energética. Obrigado. Obrigado, muito breve, Artur e Mário, só muito rápido para passar as questões. Em primeiro lugar, eu não me referi, não agradeci ao FAI, mas queria agradecê-lo e também um cumprimento ao engenheiro Amaral e ao engenheiro Mário Paulo, que de facto é para mim uma das grandes referências do setor, a quem o país muito deve e que muita gente não conhece. Portanto, isso queria dizer também antes de continuar com a minha intervenção. Em relação àquela questão que falámos, por exemplo, ouvimos aqui o Mário Paulo falar do tema dos países do Sul e de terem um modelo de mercado que não está adaptado a eles. O problema aqui é que as pessoas não se apercebem ou não sabem que o último pacote, o que eles chamam Clean Energy for All Europeans, tem 13 diplomas, que são diretivas e regulamentos. Eu chamo a atenção que os regulamentos são de aplicação direta na ordem jurídica do país. Nem têm que ser transpostos pelos governos. E depois ainda tem uma coisa que são os Network Codes, que são aquilo que eles chamam regulamentação de segundo nível, que é feita pela Comissão Europeia e pelo ACER. Portanto, há, eu diria, mais de 80% das regras de funcionamento do mercado, principalmente do grossista, que são definidas só por Bruxelas. E é essa situação que, na minha opinião, viola o princípio da subsidiariedade, que devia ser alterada. Ou seja, devíamos ter um mercado europeu grande, mas que respeitasse também o princípio da subsidiariedade. E já agora, depois, os Estados ou as regiões, como a Ibéria, deve também dar subsidiariedade a alguns mercados locais, respeitando os grandes princípios da concorrência do mercado. E isso é que eu defendo. E, portanto, está integrado nessa questão. Quando falei na questão das medidas e do benefício das FIDIN, eu se calhar fui mal entendido. Eu estava a comparar com a situação em Espanha.
Porque é evidente que uma feed-in tariff a 90 euros é alta, hoje em dia. Podia ser mais baixa. O trabalho do tal governo da PAF foi baixá-la de 110 para 90. Pode não ser muito, mas foi baixá-las. O que os espanhóis fizeram foi uma asneira completa, foi acabar com elas, ter que indemnizar os produtores e agora, numa altura de crise energética, estar a indemnizá-los e estar sujeito totalmente à volatilidade de preços. Isso é que é uma tontice. Agora, se elas são 90, quem me dera que fossem 60. E também fiz isso, também numa perspectiva de elogiar aquilo que eu chamo o fomento dos mecanismos de contratação a prazo. Que são o quê? Que são PPAs e que são também CAIs, que podem ser entre agentes de mercado ou podem ser através dos leilões que foram feitos pelo governo, que agora está em funções, mas muito tarde, e que estavam previstos também noutros governos. Ou seja, o mercado não tem que ser só diário, pode ser um leilão, pode ser um mecanismo de mercado. E isso resulta num preço que é parecido com uma feed-in tariff porque é fixo. Os preços fixos não são maus. Em vários setores de atividade há preços fixos e há preços variáveis. A volatilidade máxima não é sempre a melhor solução. E um CAI dá-nos uma parte de um preço fixo e estável. E na parte da promoção das renováveis, o preço fixo não é sempre a pior solução. Se me disserem assim, feed-in tariffs a 20 euros, compro já. Com o que eu sei, compro já. Mas se para não te chamar feed-in tariffs, posso-te chamar PPAs, centralizados. Seja o que for. Portanto, segurar e estabilizar uma parte do preço de energia não é. Porquê? Porque os consumidores, em geral, para além de gostarem de ter preços baixos, não gostam de volatilidade. A volatilidade é algo que tem utilidade negativa para o consumidor. E, portanto, isso deve ser incorporado no processo de desenho da política energética. E para agora só queria dizer isso. Obrigado, Artur, pela rapidez. Mário, uma breve nota. Portanto, foi um bocadinho longo, enfim, entusiasmei-me. Mas, Sim. enfim, espero ter dito coisas que têm algum interesse. Vamos lá ver, eu queria dizer, sugerir ao Mira Amaral o seguinte: é evidente que todos sabemos que a fotovoltaica, a energia eólica e a própria hídrica têm problemas, digamos, não são geríveis, são geríveis estatisticamente. É também evidente que Portugal e Espanha conseguiram arranjar formas de resolver isso. Também com estudos estatísticos, também com a armazenagem, também com uma série digamos assim, de intervenções. E como lhe digo, se olhar com algum cuidado para as curvas de tecnologias no mercado espanhol, este ano passado, há imensos dias em que, de facto, eles, como têm armazenagem, não precisam de energia fóssil. Portanto, embora ela precise de lá estar. Estamos de acordo, quer dizer, não podemos tirar. A energia fóssil tem que estar lá. E, portanto, mas neste momento, se olhar, até há 2 meses atrás, o máximo que tínhamos era 15% de gás natural e tudo o resto eram energias renováveis. Portanto, o sistema funciona e funciona com qualidade. Portanto, os nossos níveis de qualidade são significativos. Eu vou dizer outra coisa que nunca disse, mas tenho que dizer que é o seguinte: nós temos em Portugal uma grande mistificação sobre o custo da nossa energia. Temos mistificado isso tudo. Em 2008 ou em 2005, qual era o custo da nossa energia? O custo da nossa energia era elevado. A REN fez um estudo uma vez, foi em 2008, assim, era 98 euros por megawatt-hora. E tomem atenção ao seguinte, quer dizer, a percentagem nessa altura, em 2008, das eólicas era apenas de 12%. Mas a Espanha também tem seus custos. Quer dizer, há esta história do mercado, enfim, criou um pouco aqui a ilusão, quando se fala nos 40%, 60% de energia, de que há aqui um imposto. A habilidade que nós fizemos todos e na Europa inteira foi uma coisa muito simples, que é, há um custo fixo e variável. E, portanto, o custo que o mercado não paga vai para os CIEGs. Quer dizer, o CIEGs não é só imposto. O CIEGs é energia que não é paga no mercado. Portanto, nós temos que ter essa visão. Quer dizer, se olharmos para o custo da nossa energia neste momento, o que é que nós poderemos dizer? Quer dizer, eu conheço o custo
da Tapada do Outeiro, conheço o custo das renováveis, qual é o custo da hídrica que a EDP vende, quanto que era o custo de oportunidade que entende. Portanto, eu acho que também temos que ter a noção de que nós nunca tivemos nenhuma energia barata, digamos assim. E, portanto, eu não sei se 90 é muito ou pouco, mas convém desmistificar isto. Por outro lado, eu acho que o que seria importante nestas matérias da energia, nós temos, felizmente, pessoas competentes, como o José Mira Amaral, como o Artur, que eu tenho um grande apreço e que tem sido um jovem que tem feito uma brilhante carreira, nacional e internacional. O que seria aqui importante era percebermos, neste novo paradigma, que vai ser, a saída do carvão vai alterar muita coisa. Vai alterar a estrutura a que estamos habituados, vai alterar uma série de situações. Era ver, e aqui concordo em absoluto com o que o Artur diz, devíamos ter a subsidiariedade e a possibilidade de ter opções locais, que podem não estar de acordo com o Norte, mas enfim, é o que temos, e juntamente com a Espanha. Digamos, esta história de nós dizermos que os espanhóis são gajos estúpidos, ou burros, ou não sabem o que andam a fazer, vocês vão me desculpar, eu não estou de acordo. E eu quero chamar a atenção que a Iberdrola, o que pôs em cima da mesa, foram 60 euros por megawatt-hora. A Endesa veio logo a correr com 58. O nosso preço é 90, é 50% acima disso. Tenham lá algum cuidado nesta euforia nacionalista e vejam lá que Espanha é um país que, digamos, está aqui, de uma grande dimensão, que muita gente nos dá. Muito obrigado a todos e, portanto, desculpem lá esta... É o entusiasmo, não é? Este entusiasmo. Vamos passar então rapidamente às questões, estamos já bastante para lá da hora desejada. Alguém tem uma questão que queira pôr? É só falar, não é preciso pôr a mão no ar. Ficou tudo esclarecido. Que bom. Mas vejo 3 no bate-papo. No bate-papo vejo 3 perguntas. Não são perguntas, Não? Era despedidas. As pessoas tiveram que sair mais cedo, agradecer, etc. Não ouvi o bate-papo, só estava a ver aqui 3 no bate-papo. Sim, mas essa questão de reforçar um pouco também o que é que aí vem, não é? Porque vocês apontaram algumas deficiências, nomeadamente no desenho das políticas, na questão das questões das transmissões transpirenaicas de energia, a questão toda do CO2, mas isto concretamente, enfim, também a questão toda do gás que está a ser armazenado, enfim, a Gazprom diz que ia acondicionar o gás suficiente para o inverno aqui do nosso descontentamento, mas esta questão estrutural, esta questão é estrutural ou é conjuntural nesse aspecto? Será que nós conseguimos que os políticos tenham um bocadinho mais de consideração pelo mercado? Ou há esperança em termos de preços mais baixos da energia? Não sei, isso é uma questão. Sim, por favor. Eu não tenho esperança em dos políticos, tenho esperança da evolução tecnológica e as tecnologias que vão entrar. E, portanto, aquilo que vai entrar de fotovoltaica, já disse, eu espero que sim. Só que vai acontecer uma coisa, e há um artigo do engenheiro Aldan de Lima que eu utilizei para a apresentação que vou fazer no Congresso de Sedes amanhã e depois sobre energia e ambiente, em que ele chama a atenção que vamos ter um excesso de fotovoltaica em Portugal. Esse excesso de fotovoltaica vai fazer que Portugal possa ser um país exportador de fotovoltaica. Como aqui já foi dito, um país que é exportador, os seus preços internos aumentam quando o país exporta. O país que é beneficiado nesse aspecto é o país que importa. E, portanto, o excesso de fotovoltaica que a política deste governo vai gerar, vai fazer com que nós possamos ser um país exportador. É evidente que isso aumenta um pouco os preços no mercado interno. Mas, a meu ver, sem esses excessos, a fotovoltaica entra, de facto, a preços já muito, muito simpáticos e, portanto, é altamente conveniente até para reduzir o preço do gás natural. E a minha grande questão sempre foi esta. Eu não estou contra as eólicas nem contra as fotovoltaicas, pelo contrário, fui eu que fiz o decreto-lei que acabou com o monopólio da EDP na produção, permitindo começar as novas renováveis na altura. Fui eu que fiz isto, só que depois houve claros exageros. E quando eu sei que os preços das eólicas desceram 60% e da fotovoltaica desceram 20 vezes, eu tenho que chamar a atenção do seguinte, é que um país que não tinha estas tecnologias, que era um país importador de tecnologias, obviamente só deve massificar o recurso a estas tecnologias quando elas estão dominadas tecnologicamente. E o que nós fizemos foi entrar na eólica
ainda antes disto estar a preços mais baixos. É isso que chama a atenção. Na fotovoltaica houve também loucuras habituais do ministro Manuel Pinho, só que felizmente a capacidade instalada foi pequena, porque ele fez uma fotovoltaica que se gabava, que era a maior fotovoltaica do mundo, a 380 euros por megawatt-hora. Quando nós agora temos leilões, a fotovoltaica a 20 euros por megawatt-hora, eu tinha toda a razão do disparate. Aliás, escrevi um artigo no Expresso que chamei Escaldão Solar, chamando a atenção da loucura de entrar uma tecnologia daquelas a 380 euros por megawatt-hora. Felizmente, a capacidade de fotovoltaica que entrou foi limitada, coisa que não aconteceu na eólica. Portanto, o que eu chamo a atenção é que foi uma entrada antes de tempo, com tecnologias que depois baixaram muito o seu custo. E, portanto, nós devíamos ter uma situação melhor, tivemos sido mais moderados, tivesse mais juízo na entrada das eólicas, a meu ver, e como tenho repetido há 20 anos, entraram prematuramente. Mas acho que isso vai ser positivo, as coisas vão melhorar. O gás natural, como pouco se aponta, para 2022 o preço vai baixar e, de facto, vai haver aqui uma alteração de estrutura na rede, com as fotovoltaicas, com a tecnologia das baterias, que vai ter preços mais compatíveis para, junto às fontes renováveis, mitigar a intermitência das fontes renováveis, vai ser positivo. Agora, chama a atenção que as baterias não vão resolver o problema das transferências intersazonais ou interanuais de energia. Isto é, se a gente tiver um excesso de fotovoltaica num período quente, tentar guardar essa fotovoltaica, armazenar essa fotovoltaica, para depois a utilizar no inverno, em horas de menos sol, não vão ser as baterias. Aí tem que ser a clássica tecnologia da bombagem hidroelétrica. Então, as baterias vão ser úteis por ciclo diário ou até semanal, admito que sim, mas não para regularizações sazonais ou interanuais, como a gente tem nos fenómenos de hidraulicidade. Aí são os velhos reservatórios hidráulicos que ainda vão responder ao problema. E depois é evidente que em Portugal o problema do carvão já não se põe, porque a gente já acabou com o de Sines, vai acabar com o do pego. O que eu espero é que tenhamos o juízo e o bom senso de manter uma potência firme de backup térmica com as centrais de gás natural e que também não queiram acabar com elas de um dia para o outro. Quando eu vejo as leis do clima apresentadas à Assembleia da República, eu tinha que pôr as mãos na cabeça. Também queriam acabar com o gás natural antes da Alemanha e dos outros países europeus. Então nós estamos a caminho de ser o mais pobre da Europa, temos liderar nestas matérias. Isto não bate a bota com o perdigota. Mas termino com uma nota de algum otimismo para razões que disse sobre a evolução futura em relação à situação de pico que temos agora neste momento. Paulo, deixa-me só dizer aqui duas coisas sobre o gás natural. Eu penso que o Governo fez uma coisa correta, que foi dizer que o gás natural acabou, que temos agora é gases renováveis, e, portanto, introduzindo até de 15% de hidrogênio, eu penso que isso vai garantir que, digamos, as infraestruturas que temos do gás natural, que já estão relativamente novas, e que, enfim, 60% até podem aceitar quase só hidrogênio, vai nos permitir que o período de amortização dessas infraestruturas seja muito alargado, sem qualquer conflito com a Europa. Eu acho que isso é uma situação positiva. Acho que o Governo aí percebeu que aquela loucura de acabar com o gás era uma coisa complicada e quase impossível, e, portanto, corrigiu, do meu ponto de vista, bem, essa situação. Hoje em dia temos o decreto-lei dos gases renováveis e não do gás natural. E, portanto, isto é uma digamos, para mim, é uma forma de otimismo. Eu não me importo nada chamar gás natural, gás renovável ou gás natural com 15% de hidrogênio. Já tivemos em Portugal uma porcentagem maior e é perfeitamente execuível essa situação. Eu também acho que as previsões da ERSE, se o Putin cumprir o que disse, isto é, se no dia 8 começar a encher os seus depósitos na Europa, eu penso que podemos ter notícias boas mais cedo, mas enfim, é um bocadinho difícil enfim, futuro ao futuro, e portanto nós estamos fora disso. Então eu não estou muito pessimista, porque, como disse, o custo da energia deste ano para o ano passado, em que o preço foi de 45 euros no mercado, só aumentou numa percentagem que é 10% a 15%. O resto até baixou. Digamos, a fotovoltaica que em Espanha ele cresceu de 20 para 21, 5 gigas, é mais barata. E, portanto, digamos, eu acho que não há razões para ter grandes pessimismos. Mas também há aqui uma coisa
tem que acontecer. Quer dizer, os governos têm que ter a capacidade de impor políticas públicas e defenderem a concorrência, os pequenos consumidores, a indústria, isso tudo. E, portanto, eu acho que ao fim do dia vai haver, digamos, algum bom senso de todas as partes. Quanto tempo é que isso durará, não, será difícil, mas sinceramente eu não estou pessimista. Não. Para Alguma questão? responder essa tua questão, eu gostaria de dizer que o meu otimismo é moderado, porque é evidente que há aqui fatores que são conjunturais, relacionados com o gás natural, já foram falados, não vou entrar neles, mas há fatores que são estruturais e outros que são de médio prazo. O que eu acho, eu não sou nenhum zandinga, não é? Mas a minha previsão para os mercados de energia do futuro seja que vai haver descidas de preço, vamos ter horas com preços negativos, esta bolha associada ao gás vai passar, mas a parte do CO2 não vai passar. Ou seja, pelo menos não é esse o mantra da União Europeia. E, portanto, aquilo que há bocado o Mário Paulo disse, 24 euros não é assim tão pouco. Pois não, eu não queria dizer que era pouco. O que eu queria dizer é que de uma subida de 150 euros, o CO2 só explica 24. E, portanto, que é uma parte pequena dessa subida. Mas 24 euros é muito. Portanto, aquilo que eu estou a tentar explicar é que eu acho que nesta década, aquilo que tivemos em 2 décadas anteriores, que foi preços que andavam a girar em torno dos 50, vão começar a gerar em torno dos 70 ou dos 80. E digamos, quando se faz uma curva, uma reta de tendência, a tendência vai andar por aí. Isto não quer dizer que não haja anos a 20 ou a 30 e não haja anos a 100 ou 110. E não haja horas a preços negativos, porque os preços no tal regulamento europeu podem ir até menos 500 euros por megawatt-hora. Portanto, vai haver preços negativos, vai haver uma linha de tendência de crescimento de preços. E agora, qual é o problema do desenho de mercado? O problema do desenho de mercado é que este tipo de mercados, quando não há capacidade, como é que funcionam? Funcionam com picos de preço. Quem desenha o mercado, quem estuda estes mercados, deseja que haja períodos onde a energia esteja muito cara, porque são nesses períodos que a tecnologia marginal vai pagar uma parte dos seus custos e vai ser viável. Portanto, se não houver picos de preços, a tecnologia marginal não é viável e não existe. Ora, a tecnologia marginal, que já sabemos que é o gás natural, deixa de existir se não houver esses picos de preço. Ou podem ser as baterias, pode ser outra coisa qualquer. E sabemos que ela é precisa. Num modelo em que há mercado de capacidade, então o que é que nós fazemos? Nós pagamos essa tecnologia de backup. E essa tecnologia que está lá para picos de preço, com um mecanismo de capacidade que deveria incluir a flexibilidade da procura, o Demand Side Management, devia incluir os industriais também para dar flexibilidade. E devia ser por mecanismos de mercado. E em contrapartida disso, dizer que o preço de mercado não pode ser ofertado acima de um determinado limite. Porquê? Porque as pessoas que são ultra-defensores dos modelos de mercado, como esses senhores da DG Comp e os senhores da Califórnia dos anos 2000, esses senhores não percebem que os picos de preço podem ser, durante 6 meses ou durante um ano, socialmente inaceitáveis. E se são socialmente inaceitáveis, vai haver uma intervenção atribuliária tonta, como esta dos governos espanhóis, movida pelos mídia e pelos Podemos e por esta coisa, que depois vai desvirtuar o mercado. Portanto, mais vale assumir que acima de um determinado patamar é socialmente inaceitável. E para isso, não vamos comprar energia, vamos comprar capacidade. E vamos instituir um mercado de capacidade. Isto é aquilo que eu defendo enquanto desenho de mercado. Não tem nada a ver com marginalismo e não marginalismo, porque o mercado de capacidade também pode ser marginalista. Ou não, isso não tem nada a ver, isso é um falso problema. Tem a ver com a maneira como se geram estas coisas. Depois, não se pode demonizar, na minha opinião, mecanismos de contratação a prazo. Sejam eles em mercados a prazo, e a regulamentação financeira da ESMA está a estragar os mercados a prazo, porque está a impor uma forma de funcionamento que não é compaginável com aquilo que é os mercados de energia, e essa ditadura da regulação financeira da União Europeia
vinda por causa da crise de 2008, os subprimes e tal, está a dificultar muito estes mecanismos de contratação a prazo. Estes mecanismos de contratação a prazo devem existir, podem ser bilaterais, mas também podem ser centralizados. E nesses mecanismos centralizados, se for renováveis, são estes dos leilões, mas há outros. E, portanto, eu até defendo que alguns CAI não são tão maus como isso. Se nós tivéssemos os CAI do SCMEC em vigor num ano destes, davam lucro, porque tinham rentabilidade limitada a um certo montante sobre o ativo líquido. E agora não têm. Se o mercado está a 200, recebem 200. Portanto, não se deve demonizar, e durante muito tempo andámos a demonizar certo tipo de ferramentas, baseado em lógicas conjunturais e baseado em alguns defeitos que eles tiveram no seu desenho. Mas não se deve demonizar isso tudo, na minha opinião. Esses instrumentos podem ser úteis e tem que se pensar neles com abertura, digamos, com abertura mental, porque podem contribuir para estabilizar os preços. Oh, Paulo, deixa-me só dizer uma pequenina coisa sobre o que disse aqui o Arthur, que é muito importante, que é o problema dos mercados a prazo. O que tem falhado muito no mercado ibérico é, de facto, a falta do mercado a prazo. 2 anos, 3 anos, enfim, que na Alemanha já existiam, quando eu andava nisso, preços no horizonte de 3 anos, no norte da Europa também, e, infelizmente, isto era uma tarefa que nos competia a nós portugueses fazer. Eu, aliás, estive na equipa em 2013, que tentou desenhar este mercado, em 2003, que desenhou este mercado, e que à última da hora cometeu esta asneira que o Arthur está a dizer. Portanto, em vez de ser uma regulação física ou financeira e física, por razões que não interessa agora aqui discutir, foi-se com uma regulação financeira. E, portanto, o mercado nunca conseguiu crescer. E, portanto, o Arthur sabe lá que esteve lá nisso muito tempo, nunca conseguiu crescer, nem supostamente vai crescer. E uma das coisas que vai ter que ser feita é arranjarmos forma de termos um mercado a prazo. Isto é, temos que dar condições às empresas, como aliás queríamos fazer em 2003, inicialmente na equipa que esteve a trabalhar nisso, darmos condições às empresas para que facilitarmos, digamos, a empresa que mete a energia há 3 anos ou há 4 anos, ter vantagens disso. Se não fizermos, isso vai ter que ser feito. Quer dizer, e, portanto, este aspecto que nós, neste debate, tinha sido mais esquecido, é muito importante. E o mercado a prazo não inviabiliza que não haja mercado spot, atenção. O mercado de 3 anos pode se converter no mercado 2, 1 mês, não sei o quê, e, portanto, até o próprio dia. Só que já temos uma referência de 2 a 3 anos. Portanto, tinha bem que introduziste este mercado, tinha faltado essa ideia, e era só, de facto, dizer que acredito profundamente que este mercado vai ter que ser desenhado, e como nós não o conseguimos, se calhar vai ter que ser desenhado em espera. Paulo, posso acrescentar uma coisa? Sim, para terminar, sim. Diga, Para terminar, é sobre os PPAs. Nos Estados Unidos está muita fotovoltaica a entrar na rede através de PPAs com grandes consumidores. Isto é útil para o produtor porque evita a incerteza da renovação dos custos fixos em mercado marginalista, porque com o PPA, um contrato a prazo, obviamente, isso permite cobrir os custos fixos e é ótimo também para o consumidor porque diminui a incerteza, as volatilidades do mercado na linha que aqui já foi adquirida anteriormente. E, portanto, os PPAs nos Estados Unidos têm entrado em grande, inclusive através da fotovoltaica. Muita fotovoltaica entra com PPAs. E tem outra vantagem, que a gente está a ver no mercado português, é que evita os shelves comercializadores, porque é um contrato direto feito ao produtor e um grande consumidor. Comercializadores esses que a gente está a ver as vulnerabilidades que alguns têm tido e as recentes medidas da ERSE. Espantosamente, eu não consigo perceber porque é que isto não é agilizado na Europa e em Portugal. Eu já pus este problema à ERSE, nós não temos a capacidade e a agilidade de montar PPAs com a facilidade com que se faz nos Estados Unidos. Eu não consigo perceber porque a gente não agiliza mais este coisa, que era ótimo, e neste período de volatilidade é que é chamar a atenção aos industriais portugueses que convinham ter aprovisionamentos de energia a médio e longo prazo. Portanto, os PPAs seriam ótimos para ele, para evitarem estes quase ataques cardíacos com estes picos, não é? Mas isto... a razão que isso não é possível reside numa coisa chamada ESMA e na União Europeia. Olha, há um problema europeu, não disse que era português, eu disse que há um problema europeu nesta matéria, que a gente também tem, que eu não percebo como é que isto não é resolvido. Com esta situação, com essa sugestão do Sr. Jamir Amaral, só gostaria de relembrar que talvez
os industriais, com esta ideia que a Europa permite, que é o autoconsumo alargado, possam fazer coisas parecidas. E, portanto, mas de facto eu concordo com essa sugestão. Aliás, aqui há 4 anos desafiaram para fazer uma apresentação e eu tive a estudar o que se passa na Califórnia. Depois daqueles erros todos, eles fazem uma coisa muito interessante. A maioria dos contratos eles também têm PPAs e têm coisas desse tipo, mas eles fazem uma coisa que é, tem uma espécie de uma curva escondida de custos do sistema elétrico global. Nós temos a mania de discutir se o fotovoltaico é caro e barato, se o eólico é barato. Portanto, o que nós temos que saber é quanto é que custa o nosso sistema elétrico globalmente. Eles então têm essa curva, em que entram com todos os custos, previsão de custos do gás natural, previsão de custos das baterias e, portanto, do armazenamento, e é em função disso que eles lançam, digamos, os próximos concursos para o fotovoltaico. Este instrumento, que não é, enfim, não é público nem é privado, mas enfim, não está na internet e não se pode arranjar com muita facilidade, é uma espécie de um guião que me parece que seria também muito útil em Portugal. Isto é, não é só dizermos assim, eu quero 20 mil ou 20 gigas de fotovoltaico ou eólico, ou não sei o quê. É eu ter uma ideia de, integrando isto tudo, qual é que é o meu custo do SEN. E se o meu, independentemente, não estou a defender que se acabe com a iniciativa privada, porque cada um depois terá a sua estratégia. Mas esta ideia de termos alguém que faça um estudo, que vale o que vale, mas vale mais que nada, que faça um estudo, digamos assim, quanto é que o nosso sistema elétrico nacional custa. Portanto, sugiro a Miramola, falou há bocado no General de Lima, também tive conhecimento há pouco tempo de um excelente estudo que ele fez, precisamente considerando estes excedentes e o problema de como é que se combate a intermitência e tal. É um estudo complexo, ainda não analisei completamente, mas de facto, uma das coisas que também não concordo é que, por um industrial que tem um terreno de 1000 hectares, perto de uma linha de alta tensão, ou de 1000 hectares parte do gasoduto, ele tenha o direito de meter o fotovoltaico que entender. E, portanto, deveríamos ter algum tipo de, digamos, de processo para definir qual era a energia que queremos de uma e de outra. E, portanto, a rapaziada da Califórnia faz isso há muito tempo. É evidente que agora só mais uma informação. A Califórnia desativou há pouco tempo, ou está a desativar uma central nuclear de 3,5 gigas, que era Los Diablos, eram 3.500 megawatts. O que é que acontece? Tiveram que construir 7 centrais, 5 centrais, 5 combinados de 700 megawatts, e obviamente o CO2, as emissões de CO2 subiram para as nuvens. E, portanto, eu acho que temos de ter cada vez mais uma visão holística destas coisas. Portanto, muito bem, isto já vai avançado, portanto, resta-me encerrar aqui esta discussão. Agradeço-vos todos, especialmente aos nossos 3 oradores, pessoas que eu muito estimo e que considero meus amigos, por terem estado connosco este tempo todo e com entusiasmo alongaram esta conversa, mas muito mais havia por dizer neste tema que é extremamente importante e preocupante para muitos gestores portugueses. Desejo-vos o resto de uma boa noite para todos e muito obrigado. Para a semana temos o Dr. Francisco Pinto Balsemão, um dos nossos associados mais antigos, que irá discutir connosco o seu livro de memórias e sobre os acontecimentos de Portugal nos últimos 40 anos. Promete ser bastante interessante. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite, obrigada. Boa noite, boa noite. Para um aumento